Dúvidas frequentes sobre tintas. Para pintar sacada é linha externa. Então sempre que você for comprar uma tinta, você se pergunta, vou pintar por dentro ou fora de casa? Se for por fora, você tem que usar alguma linha que ela é feita para fora, que é uma linha externa. Linha externa, você pode utilizar a partir de linhas standard. Linha standard, linha premium. Então, por exemplo, standard teria a Alesse cobre muito, ou a Rende cobre muito souvenir. Premium, uma premium Alesse superior. Então o que acontece? O que diferencia? Porque se você pinta por dentro de casa com uma linha externa, não tem problema. Você tem uma qualidade, tranquilo. Mas se você pinta do lado de fora com uma linha interna, a durabilidade vai ser muito baixa. Porque pro lado de fora foi feito uma linhas externas. Então vai a partir daí. Com certeza. A primeira coisa é portas, madeira, ferro, alumínio. Você pode utilizar esmalte sintético à base de solvente, esmalte sintético à base de água. Principal diferença, à base de água você faz diluição com água, o cheiro é menos agressivo. À base de solvente você faz diluição com água ras. O cheiro dele é mais forte, mas a durabilidade dele é maior. Tá gostando? Então já curte aqui pra gente produzir mais conteúdos como esse. Agora, vamos para dicas. Nesse caso, eu acho que procuraria uma tinta que ela tivesse um baixo odor. Hoje, com a tecnologia das tintas, elas conseguem até 3 horas não ter cheiro nenhum, mas tem que ser num ambiente ventilado. Tem que ter um ambiente ventilado para que até 3 horas não tenha um cheiro nenhum. Que é o exemplo da Souvenir, o exemplo da Cobre Muito da Alesse, o exemplo da Glazul. Então, o interessante é buscar uma tinta que tenha essa tecnologia. Depende da tinta. Um exemplo seria a Cobre Muitos. Então, o que acontece? É uma tinta que ela é uma pasta. Então, você tem que fazer a diluição dela para você conseguir fazer a pintura. Tintas mais em conta, normalmente elas já são prontas para uso. Um exemplo, a Glazul, ela é uma pronta para uso. A Isabela já não. A Isabela, ela indica que a diluição ela tem que ser entre 10% a 30%. Então, o que acontece? Depende da tinta. Mas, normalmente, tintas mais baratas, elas já são prontas para uso. Tintas standard, tinta premium, você tem que fazer a diluição. A diluição ela é feita com água, com essas tintas à base de água. Você tem que seguir o rótulo. Então, sempre que você pegar uma tinta, lê o rótulo, porque no rótulo tem essas informações. Então, de acordo com o rótulo, você dilui e você mexe. Como que você mexe? Você pega um objeto retangular, não pode ser redondo, que muitas pessoas eles costumam utilizar cabo de vassoura. Cabo de vassoura não mexe, porque não quebra partícula. Então tem que ser objeto retangular ou aqueles mexedores que você coloca na furadeira. Se você usar o objeto retangular, você mexe em 8, porque você vai conseguir quebrar as partículas e fazer a diluição correta. Hoje em dia, existem tintas que permitem isso. Um exemplo é a Alesse Supremo. Essa tinta ela permite que pinte sobre o mofo. Outras tintas que não têm essa tecnologia não podem ser pintadas sobre o mofo. Eu precisaria de mais informações para te dar uma dica do que pode ter acontecido. Mais situações, qualidade da tinta. Qualidade da tinta interfere muito na cobertura. Então, se você não está vendo uma cobertura legal, pode ser a qualidade da tinta. Outra situação que acontece bastante é diluir demais, colocar muita água. Então, quando você faz muita diluição numa tinta, ela também pode interferir na cobertura. Outra situação seria que é até uma dica. Se você for aplicar uma tinta e você passar uma mão, naturalmente você não vai ver cobertura na hora, você tem que esperar a secagem. Então, entre demãos, você tem que esperar 4 horas. Normalmente a tinta ela pede para você esperar 4 horas entre demãos. Se você, entre cada demãos, e você esperar as 4 horas, você vai utilizar o máximo que a tinta pode oferecer. Essa tinta tá famosa, né?
A gente tem uma alta procura dessa tinta aqui na loja. Aqui a gente trabalha com a Alesse tinta emborrachada. O que acontece? O que é a tinta emborrachada? Ela é uma película flexível líquida que você aplica na parede. Então quando ela seca, ela vira aquela película emborrachada. É muito bom essa tinta porque ela traz, no caso de uma fachada, ela impermeabiliza a fachada. Então ela faz uma impermeabilização da fachada que vai evitar infiltrações por batida de chuva. Ela também vai evitar fissuras e além de ela conseguir ter um conforto térmico maior. Então essa é uma tinta bem interessante para quem vai pintar fachadas. Se tem alguma dúvida diferente, comenta aqui para a gente saber e a gente responde as suas dúvidas.